Nutris que fazem isso, mas são burras. As Nutris vão me matar depois desse vídeo. Porque você faz acompanhamento com Nutri, você acha que a Nutri vai matar você? Gente, será que sou eu essa Nutri que vai matar vocês? Vamos conversar sobre isso com leveza, mas também com responsabilidade. Se você é novo aqui, eu sou a nutricionista Edili, especialista em emagrecimento saudável e consciente. E hoje eu vou reagir a um vídeo que viralizou no canal Matando Matheus Agreto. Ele faz uma sátira aos exageros da nutrição nas redes sociais, mas olha, por trás do humor tem muita verdade, viu? 580 calorias. É uma fatia? Sim, uma fatia. Uma fatia. Meu Deus do céu, eu comi uma fatia. Onde é que eu me mato agora? Tem muita coisa. E um dos temas centrais desse vídeo é o terrorismo alimentar. Você já ouviu esse termo? Ele acontece quando um profissional ou um influenciador, ele transforma a comida em vilão, criando medo, culpa ou vergonha ao redor dos alimentos. Infelizmente, a nutrição nas redes sociais ela vem sendo divulgada por dois extremos. De um lado, a restrição radical, do outro, a permissão total e sem limites. E sabe o que isso causa nas pessoas? Confusão, frustração e abandono dos processos importantes, como no emagrecimento saudável. Por isso, hoje eu vou te trazer uma visão equilibrada, baseada na ciência, mas também no afeto e na realidade das pessoas. Porque umas comparações de tipo assim, por que você vai comer um bolo se você pode comer um pedaço de pedra? Por que você vai comer um prato de hambúrguer se você pode fumar um cigarro e tem menos calorias? São comparações burras, sabe? Apesar desse vídeo aqui ser uma sátira, gente, tá muito próximo disso aqui já. Gente, isso é o retrato de uma comunicação que está totalmente desconectada da vida real. Esse tipo de comparação cria culpa e vergonha porque coloca na cabeça das pessoas a ideia de que, ao desejar algo gostoso, ela está sendo fraca, preguiçosa ou errada. Isso mina a autoestima e transforma a alimentação em um campo de batalha. Mas a nutrição ela não precisa e não deve ser isso. A base de um bom processo alimentar é o que a gente chama de escolhas conscientes que respeitam o prazer de comer. Isso significa entender que o alimento ele vai muito além das calorias. Ele carrega cultura, história, afeto, prazer, rotina, praticidade e tudo isso precisa ser considerado. Fazer escolhas conscientes não é cortar tudo que dá prazer, é conseguir olhar para um pedaço de bolo e pensar, eu quero comer isso agora? Faz sentido para mim nesse momento? Ou até posso comer, mas em menor quantidade? É sobre ter liberdade com responsabilidade, porque o prazer também é parte da saúde. Comer bem é um ato de autocuidado e não de autopunição. Coisas na vida que não fazem sentido. E a Coca Zero não ter calorias é uma delas. Não entendo, não consigo compreender como isso é possível. Quase como uma solução milagrosa. Eu já fui nutricionista, por exemplo, que me aterrorizava com suco de laranja, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Mas a Coca Zero não. A Coca Zero é o problema ótimo. não é a saúde envolvida na coisa, e sim as calorias, né? Suco de laranja, nossa, parecia que eu tava falando com ela que eu tava usando crack. Isso aqui é o típico exemplo de quando o foco na caloria se sobrepõe à qualidade da alimentação. A Coca-Cola Zero não é vilã, o suco de laranja também não. O problema é o extremismo. Sim, você pode tomar Coca-Cola Zero se quiser. E sabe quando eu mesma tomo? Quando eu estou em um almoço fora com amigos e não quero tomar álcool, mas quero algo geladinho e com sabor. Ou às vezes numa viagem longa de carro, para manter acordada ou refrescar, tá tudo bem. E o suco? O suco é maravilhoso para vários momentos. Quando você quer se hidratar com sabor natural, quando está com vontade de fruta ou até mesmo como uma opção de pré-treino, dependendo do objetivo. Inclusive, eu tenho um e-book com 10 receitas de suco detox funcionais, são deliciosos e variados, que ajudam a complementar uma alimentação equilibrada com praticidade. Não é sobre demonizar nada, é sobre usar tudo com consciência. O nutricionista quer que a pessoa que come 3 pães no café da manhã com ovo, feito na manteiga, com um delicioso, suntuoso queijo escorrendo, quer que a pessoa troque da noite pro dia por um pão sem miolo com ricota. Não foi isso. Não vai funcionar, me desculpe. Você é o que você acha que é correto pra pessoa, ok, mas a pessoa não vai seguir. Não adianta. Gente, isso é real e é frustrante para quem busca ajuda e encontra imposições em vez de soluções. Não existe emagrecimento saudável sem adaptações à realidade da pessoa. A mudança alimentar, ela precisa ser
gradual e respeitosa. Se alguém come pão francês com manteiga há 30 anos, não adianta eu vir falar aqui, a partir de amanhã vai comer só a batata doce com ovo cozido. Isso não funciona, vai gerar frustração, sensação de fracasso e abandono. A alimentação, ela acompanha a gente desde o nascimento. São anos e anos criando hábitos, associações emocionais, memórias afetivas. Mudar isso exige uma estratégia, tempo e acolhimento. E cada pessoa ela tem um objetivo diferente. Uns querem emagrecer, outros querem ganhar massa, controlar a compulsão, tratar doenças. Cada plano alimentar ele deve ser único. Enfim, me revoltei já, né? Me desculpem aos nutris, gente, com todo respeito, tá? Mas eu sei que não são todos que são radicais, assim. Enfim, e posso estar falando merda também, porque eu sou leigo do assunto, não estudei nutrição. Que agora parece que virou uma praga. Gente, tinha uma nutricionista que eu parei de ir porque ela falava de suco como se fosse o líquido do demônio. Não sei o que tá acontecendo, mas eu sou a favor dessa nutricionista. Nutri, pode comer pastel na dieta? Pode, minha. Nutri, quem tá de dieta pode comer coxinha? Pode. Eu entendo o alívio de ouvir uma nutri dizendo que é tudo liberado. E sim, liberdade é importante. Mas se é tudo permitido sem critério, vira uma bagunça. E se nada é permitido, vira tortura. Por isso, eu sempre digo, o caminho é o meio. E isso não é só a minha opinião. O próprio Pedro Escudeiro, que é considerado o pai da nutrição moderna, ele dizia assim: alimentar não é apenas nutrir o corpo, mas também cuidar da mente e da alma. Ou seja, a comida ela tem que fazer bem, mas também tem que ser gostosa, acessível e possível dentro da vida da pessoa. Eu tinha uma colega que colocava açúcar na coca porque ela achava amargo. Açúcar na coca? Vocês colocam açúcar no Toddy, no Não, Nescau? gente, pelo amor de Deus, tudo tem limite. Minha Nutri vai me matar. Nossa, tem gente que é o dia inteiro assim no Instagram. Parece que assim, nunca segue a dieta, porque a Nutri tá sempre indo te matar. E sabe por que esse tema me toca tanto? É porque eu mesma já fui impactada por visões distorcidas da nutrição. Eu sempre fui uma criança magrinha, não por falta de comida, mas pela genética. Eu puxei muito mais a família do meu pai, onde quase todos são magros. Mas por parte da família da minha mãe, ser magra era quase um problema. Existia aquela pressão velada que criança tem que ser cheinha, sabe? Isso gerava culpa na minha mãe. E para tentar ajudar, ela me levou a uma nutricionista. E olha só, essa nutricionista, ela me passou milkshake, cachorro-quente, hambúrguer e vitamina com achocolatado como a base da alimentação. Sim, tudo isso fazia parte da dieta diária. E veja bem, não é problema consumir esses alimentos de vez em quando. O problema foi a forma como isso foi passado. Como se fosse um cardápio ideal, sem critério, sem orientação. Eu era só uma criança. Isso me deixou indignada desde cedo e talvez tenha plantado ali a sementinha da profissão que eu sou hoje. Mas assim, eu entendo a frustração, a culpa não é sua. E se você já tentou 1000 dietas e nenhuma funcionou, o erro está nas abordagens que ignoram o seu contexto, o seu emocional, a sua realidade. Por isso eu falo com tanta clareza. Tanto o extremismo quanto o descuido são perigosos. Nutrição é sobre responsabilidade, mas também sobre empatia, sobre ciência, mas também sobre humanidade. Que eu acho muito estranha são os nutricionistas que exigem que você mande foto da sua comida. Ah, é foto do corpo também, Eu acho isso... Não, foto do corpo ok que você tá fazendo a evolução, mas não todo dia, né? Não, mas... Uma pressão psicológica da pessoa. Também acho. Uma ansiedade que você não pode comer nada errado porque você tem que mandar a prova para um nutricionista. Gente, que é isso? Se você já se sentiu pressionada, julgada ou perdida com tantas informações na internet, comenta aqui. Eu quero te ouvir. Vamos trocar experiências. E se você quer aprender a emagrecer com equilíbrio, sem terrorismo alimentar e com prazer de viver, se inscreve aqui no canal e baixa meu e-book com as 10 receitas de suco detox funcionais. E Matheus, se você estiver vendo esse vídeo, obrigada por levantar essa pauta com humor, porque é rindo que a gente também aprende. E obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo da Nutri Edili e até a próxima.